muito obrigado pela apresentação. Eu não sei quem fez a apresentação, mas eu agradeço desde já. Não sei se foi a Amanda, quem foi. Gostaria de aproveitar também para agradecer a professora Rita Domingues pelo convite. Mais uma vez juntos aqui falando sobre o Gilberto Mendes. Ela que é uma grande parceira aí de trabalhos que a gente vem fazendo juntos nesses últimos anos, né? E também, claro, eu agradeço aí e parabenizo a iniciativa ao Contemporâneo, ao grupo de pesquisa da professora Rita, ao PPGECO, ao UFMT, e claro, a todos que estão aqui participando dessa oficina, né? Também aproveito para parabenizar a Rita pela produção dessa ópera. Eu acho que é um grande feito, é muito louvável, ainda mais nesse contexto em que ela está produzindo como compositora, mas também como pesquisadora, então tem todo um processo que vai se retroalimentando, e isso é muito interessante, né? Eu vou me cronometrar, só para garantir que eu não passe muito tempo, e vou compartilhar aqui com vocês na minha tela. Acho que já está compartilhada, né? Bom, pessoal, então, a professora Rita me convidou para falar sobre a música teatro de Gilberto Mendes, que é a pesquisa que eu fiz durante o meu mestrado, que eu fiz na USP, na Universidade de São Paulo. Depois do meu doutorado, eu não me dediquei somente ao Gilberto Mendes, eu estudei música teatro de um modo mais amplo, falando de outros compositores brasileiros, né? Fiz um trabalho que buscava construir uma história da música teatro no Brasil, buscando um pouquinho os seus agentes envolvidos, quais são os processos enfim, as dinâmicas, as tensões em torno do desenvolvimento desse gênero, né? Mas sempre muito focado no Gilberto Mendes, que é uma figura com a qual eu venho lidando já há bastante tempo, que eu tenho gosto muito dele como compositor e também, é claro, tem um envolvimento muito grande como pesquisador, né? Então, esse trabalho que eu vou falar tem um pouco essa motivação, essa ressonância com minhas pesquisas dos últimos anos. Atualmente, eu sou professor na Faculdade Estadual de Música do Espírito Santo, acho que a colega já comentou, né? Então, quem sabe numa próxima eu consigo estar aí pessoalmente com vocês, né, nesse teatro bonito. E também, atualmente, eu faço um pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES. A minha comunicação, eu vou dividir ela em duas partes. Tá? A primeira parte eu vou falar de um modo um pouco mais amplo, o que é a música teatro, quais foram um pouco os processos de construção desse gênero, dessa prática e, sobretudo, quais são as características. Tá? O meu intuito aqui é dar algumas ferramentas para vocês também compreenderem um pouco quais são as semelhanças e diferenças entre a música teatro e a ópera, que é um gênero também cênico musical e um gênero dominante, né? Então a música teatro ela surge um pouco à margem desse gênero dominante, né? E no caso aqui hoje, como a gente também está falando de uma pós-ópera, né? Que é o termo que a professora Rita utiliza, baseado na pesquisadora Helena, esqueci o sobrenome dela, mas a professora do CESEM de Portugal, né? Então, eu não tenho domínio sobre a ideia de pós-ópera, mas acho que vai ser interessante para a gente observar até que ponto a música teatro, a pós-ópera e a ópera convencional vão se tocando ou vão se distanciando, tá certo? Então, e eu acredito que tem muitos pontos aí de convergência entre essas práticas. E, bom, eu falei da primeira parte, né? Na segunda parte, claro, eu vou me dedicar mais ao Gilberto Mendes de fato. Vou falar um pouco sobre algumas obras, eu trouxe alguns livros para a gente assistir, então, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais desse trabalho dele. Muito bem. Bom, então eu começo colocando aqui uma questão, né? Música teatro, o que é? É sempre uma pergunta que me fazem, é sempre uma pergunta difícil de responder, porque de fato é uma prática, um gênero que é muito... Bom, é uma prática limítrofe, né? Ela está no meio ali entre a música e o teatro, então, e por não ser um gênero muito recorrente, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de definir. Eu também prefiro não definir muito categoricamente, porque eu gosto da ideia de uma prática meio guarda-chuva,
que vai incorporando práticas mais ou menos próximas e que podem ser entendidas como música de teatro. Mas eu gosto de também deixar pelo menos aí alguns elementos, algumas bases para que se compreenda pelo menos os aspectos mais gerais dessa prática, né? Então, eu trouxe aqui dois autores que são bastante importantes para essa prática, não são os únicos, tá? Nós temos aí alguns outros autores, mas eles trazem de uma forma bastante interessante, eu venho trabalhando com eles alguns aspectos sobre essa prática, né? Então, o primeiro deles, Bjorn Heide, ele vai dizer que a música teatro é uma prática ontologicamente mais ligada à música de concerto do que à ópera, ou outras formas cênicas musicais, uma vez que ela é derivada da situação de performance e das ações físicas necessárias para a performance musical. Bem, o que ele está dizendo aqui é que, diferentemente de uma prática cênica musical como a ópera ou como o musical, como o musical da Broadway, por exemplo, né? A música teatro, o elemento teatral, o elemento cênico, ele parte da própria gestualidade do fazer musical. Então, por exemplo, a gente pode imaginar um pianista que entra em cena, que agradece o público, que organiza suas partituras, que cumprimenta outros músicos que estejam ensinando, por exemplo. Tudo isso tem uma infinidade de gestualidades que estão ligadas à performance musical, mas que não são necessariamente uma atuação. São, de fato, gestos, movimentos característicos dessa ação do fazer musical. Então, essa gestualidade, esses códigos gestuais, eles são incorporados por compositores como elementos a serem também compostos. Tá? Essa é uma possibilidade de música teatro. É claro que não é a única, a gente vai ver aqui umas peças depois do Gilberto Mendes, que ele não se limita a isso. Do um outro lado, a gente pode ter também situações em que o compositor determina que o músico faça uma ação cênica completamente distante da gestualidade que ele está acostumado a fazer com o seu corpo. Gilberto Mendes, de novo, é claro, é um grande exemplo disso. Ele vai ter uma peça que a gente vai ver mais adiante, em que os músicos, eles, em determinado momento, eles devem parar o que eles estão fazendo e fazer movimentos de ginástica. Então, não tem nada a ver com a ação musical em si, da produção sonora, mas então ele está incluindo essa gestualidade. Claro, ele vai fazer uma colagem de elementos, né, musicais e gestuais. Então ele está explorando uma gestualidade diferente daquela da performance musical. Mas o que o Bjorn Heide diz aqui é que essa prática cênico-musical, ela nasce no contexto da música de concerto. Então é dentro da prática de compositores da música de concerto que essas performances vão surgindo, que essas incorporações de elementos cênicos vão surgindo. Tá? E por que isso é diferente da ópera? Porque a ópera, claro, ela já é um gênero muito bem estabelecido desde o período barroco, né, que ela nasce, muito bem estabelecido em suas hierarquias. Então a gente vai dizer que a ópera, por exemplo, e quando eu falo ópera, eu estou falando da ópera convencional, novamente, né? Claro que a ópera, a pós-ópera, vai ter outras formas de outras lógicas de organização dos materiais, né? Mas numa ópera convencional você tem normalmente um libreto, que é a história. Sobre esse libreto é construída uma composição musical, e sobre esse material do libreto mais a música é construída uma montagem cênica musical, né? Enquanto que na música teatro, essas hierarquias elas não estão presentes normalmente. Claro que elas podem acontecer, mas via de regra, a gente não tem essa diferença de etapas no processo de organização, de criação. Tá? Todos esses processos acontecem juntos, né? Então, claro, o resultado dessas relações entre música e cena vão ser muito diferentes dos resultados obtidos num processo em que o compositor próprio incorpora os elementos gestuais da ação da performance musical e compõe com esses elementos gestuais. Tá? Então aqui a gente começa a delinear um pouco essas diferenças. Outro autor que eu gosto bastante de usar aqui é o Matthias Ravenstok. O Ravenstok ele vai falar de sintomas do que seria o teatro composto. Eu entendo que quando ele fala teatro composto,
composto, ele está dizendo algo que é semelhante a isso que nós chamamos de música de teatro, ou de teatro musical, temos vários nomes para usar, eu vou mostrar depois alguns. Mas é a mesma prática, mais ou menos, né? Ou pelo menos elas se tocam. E o Aristotle, então, ele aponta esses 5 elementos, 5 características que nos ajudam a entender um pouco o que é essa prática cênico-musical, né? A primeira delas, a organização de materiais cênicos e musicais a partir de um pensamento composicional musical. Ou seja, aqui a gente tem, mais uma vez, a predominância da agência do compositor, ou seja, é um compositor, uma pessoa formada no meio musical, tem domínio da escritura musical, da manipulação dos elementos musicais, e é esse compositor que vai incorporar esses elementos cênicos e vai organizá-los a partir de um pensamento composicional. Isso pode se dar de várias formas. Eu vou trazer um exemplo para vocês de uma peça em que o Gilberto Mendes, por exemplo, ele aplica um princípio de uma forma sonata, que é uma forma musical, uma forma de organização da música do período clássico, e ele aplica essa forma musical para organizar uma cena. Então aqui a gente tem um trânsito, né, de modos de organização dos elementos, componentes de uma prática artística, né. Um outro aspecto bastante importante, que tem a ver com isso que eu estava falando da ópera, é a ideia de uma equidade de importância entre todos os elementos constituintes da obra. Ou seja, aqui não há uma hierarquia no qual um texto seja mais importante do que a música, por exemplo, né? Ou que uma cena seja mais importante. A princípio, na música de teatro, nós temos uma equidade desses elementos. Então, às vezes, você pode ter um texto que diz uma coisa, uma música que contradiga esse texto, ou não necessariamente, uma cena que também traz uma outra camada de informação, de significado, né? Então, você não vai ter um domínio de um texto, um domínio de uma cena, né? Diferentemente, por exemplo, do cinema, talvez, do teatro convencional, no qual a música atua como uma trilha sonora, por exemplo, né? Isso, é claro, não significa que a todo momento de uma peça de música de teatro todos os elementos estão na frente. Claro, a gente tem esse jogo de figura e fundo, né? Esses elementos vão e voltam, mas eles têm importância igual na construção dos sentidos da peça, tá? Um outro aspecto que ele coloca, que é bastante interessante, é a ideia de que nem sempre vai ser possível perceber os processos composicionais durante a performance da peça de música de teatro. Mas, sem esses processos, a obra não teria alcançado aquele resultado. A gente vai ver também uma peça do Gilberto Mendes em que isso acontece. Ela é uma peça inteiramente cênica, mas ela resulta de uma ação de um compositor, de um pensamento composicional musical, ainda que ela resulte de uma obra estritamente cênica, tá? O quarto elemento que ele vai apontar é que no teatro composto ou na música de teatro, né, é mais comum que todos os estágios da criação sejam conduzidos pelo compositor, diferentemente de práticas como o teatro ou a ópera, em que cada estágio normalmente é coordenado por um profissional específico, nos quais se tem a figura de um diretor cênico, por exemplo, ou de um compositor, de um libretista, né? É claro que isso não é uma regra. Há casos de músicas de teatro, por exemplo, que você tem um diretor de cena atuando, e isso não significa que não seja música de teatro. Mas a gente está vendo mais ou menos assim alguns aspectos gerais, né? Então, esse é um aspecto importante também. A gente tem obras, por exemplo, de Maurício Kagel, que é um argentino radicado na Alemanha, no qual ele atua como diretor, assim, desde o processo de criação da música até o processo de montagem da obra em cena, né? E por fim, o quinto aspecto que o Aristotle ele destaca é que nesse tipo de obra, diferente de uma composição musical no sentido mais convencional, o processo de composição se prolonga durante toda a preparação e só se concretiza na performance, né? Então, isso é muito comum no teatro, por exemplo, em que você tem todo um processo de montagem, e esse processo de montagem é um processo de construção de fato da obra. Isso é menos comum na música. Na música, normalmente, é comum que o compositor faça uma obra, uma partitura, entregue aos intérpretes, aos músicos, e esses músicos é que vão tocar e construir a performance, né?
Então, a música teatro, ela incorpora esse elemento do teatro de haver um processo de construção um pouco mais alongado, no qual você tem, durante a montagem, um processo de criação. Isso também é perceptível em algumas óperas contemporâneas. Eu acho que provavelmente a Rita saberá dizer muito melhor que eu, né? Mas eu acho que em alguns casos de pós-ópera, por exemplo, isso também acontece. Então não é uma exclusividade do música teatro, mas é um aspecto. Bem, eu estou falando o tempo todo de música teatro, né? E esse não é um termo talvez muito comum, né? Embora nos últimos anos ele tenha aparecido um pouco mais, aí, com uma frequência um pouquinho maior, né? Esse termo ele foi criado pelo poeta Florivaldo Menezes, tá? E ele foi criado no contexto da filmagem de um documentário em homenagem ao Gilberto Mendes. Então, o Florivaldo vai dizer que a palavra teatro musical é um termo muito genérico e ele nos remete muito imediatamente ao teatro ligado ao Broadway, por exemplo, ao teatro musical de música popular, né? E aí ele propõe uma tradução poética, digamos, né? Do termo alemão Musiktheater, que é um termo já consolidado e que se refere bem a essa prática na Alemanha, né? Eu não comentei os aspectos históricos, mas a música teatro ela tem a Alemanha como um dos principais berços, né? Então, é claro, lá ela também se estabelece muito bem, sendo até hoje uma prática muito mais recorrente lá, por exemplo, né? Então, dessa tradução, ele propõe o termo música teatro. É um termo que o Gilberto Mendes passa a utilizar nos seus últimos anos de vida. É um termo que outros compositores vêm utilizando também. Eu posso citar o Stércio Marques Cunha, em Goiás, posso citar José de Oliveira, no Rio de Janeiro. Então, são pessoas que vêm assim, se apropriando desse termo por entender que ele ajuda a definir uma área que é diferente do teatro musical popular. Tá? Em inglês a gente tem uma separação também de termos, né? Então a gente tem essa ideia de music theater, que é essa música teatro de vanguarda que a gente estuda, versus musical theater, que fala do musical. Então, essa é uma questão em vários idiomas, não é só em português, né? Em Portugal a gente vai ter uma inversão que vai se chamar de teatro-música, por exemplo. Enfim, mas música teatro é uma das possibilidades. A gente tem pesquisadores que vão falar de música cênica, teatro instrumental, teatro composto, música como teatro, enfim. Eu não me preocupo tanto com o termo. É claro que eu escolhi um para usar, para mim faz sentido, mas eu acho que isso não é um grande problema em si, né? Desde que cada autor que vai usar defina bem por que está usando e tal, né? Então, essa questão terminológica aqui, ela não é fechada, ela é complexa, mas ela nos ajuda um pouco a entender um pouco esses processos, né? Historicamente, a música teatro, ela, como eu comentei com vocês, ela nasce ali no contexto da música de vanguarda, né? E ela vai surgir ali em torno do final da década de 50, no início dos anos 60, num contexto de uma virada na linguagem cênica, não só cênica musical, mas cênica mesmo, né? No teatro. E aí nós temos um autor, que é o Hans X. Lehmann, que também é um autor alemão, que ele vai propor, isso já, acho que na década de 90, ele vai propor esse conceito de um teatro pós-dramático, né? Então, essa ideia do pós-dramático vem de uma ideia também, uma relação com a ideia de pós-modernidade, assim como o pós-ópera também tem essa relação, a ideia do pós, né? E nesse caso, o pós-dramático está indicando que é um tipo de teatro que não mais se mantém dentro ou não mais se sustenta dentro dos signos do teatro convencional. E, sobretudo, não se sustenta mais nessa ideia de um texto, de uma narrativa, que determine a condução da obra com uma ideia de começo, meio e fim. Tá? Então, isso está num contexto muito mais amplo das artes, né, no contexto do concretismo, do abstracionismo, no caso das artes plásticas, da música serial, da música experimental, no caso do musical, né? Então, nessa ideia do Lehmann, ele vai
elaborar uma série de signos que ele considera que sejam signos característicos de um teatro pós-dramático, um teatro que não mais se conduz por uma narrativa, por uma ideia de uma dramaticidade narrativa, né? Eu não vou falar de cada um desses itens, porque não daria tempo, é um tópico bastante longo, né? Mas eu trago para vocês verem. E na minha tese eu proponho um modelo analítico para a música teatro, porque eu observei que não havia assim, um material que desse conta de analisar música teatro, considerando tanto os elementos musicais quanto teatrais. A gente tem várias análises que abordam somente o elemento musical, por exemplo, ou somente teatral, mas isso não dá conta da complexidade de uma obra híbrida, né? E aí eu uso muito o lema, eu não vou falar do meu modelo aqui, porque acho que não cabe, mas eu deixo aí depois à disposição para quem quiser ver a tese, conversar, né? A gente está aí para conversar. Mas eu uso essa proposta do lema e eu trabalho especialmente com três elementos, três signos destacados pelo lema, que é a ideia de parataxe, de simultaneidade e da densidade dos signos. Tá? A ideia de parataxe, muito rapidamente, então, é uma ideia de que os elementos que constituem uma obra, um discurso, uma linguagem, o que seja, esses elementos, numa hipotaxe, que é o oposto da parataxe, eles são organizados de forma hierárquica e harmônica. Numa obra em parataxe, eles são organizados de forma discrepante, na qual um não precisa necessariamente corresponder aos significados do outro. Então, é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Uma cena que tem uma mensagem, uma música que tem uma mensagem completamente diferente, elas são sobrepostas, elas são colocadas em choque, em fricção, né? Por outro lado, a simultaneidade está junto com essa ideia, ou seja, enquanto numa ordenação não simultânea você tem uma coisa, depois outra, mais ou menos organizada de uma forma lógica, a simultaneidade permite que coisas muito diferentes aconteçam ao mesmo tempo, em cena, no caso, né? E a ideia de densidade dos signos, o Lehmann vai dizer que no teatro convencional, no teatro dramático, a gente tem uma densidade equilibrada, nem muitos signos acontecendo ao mesmo tempo, nem pouco demais, né? E no teatro pós-dramático, os diretores, os dramaturgos vão trabalhar mais com a ideia de uma completa ausência de signos, que ele vai falar de privação, ou uma superabundância de signos, né? Que ele vai falar de um aspecto de pletória, uma coisa que ele vai dizer que nos obriga a parcelar a nossa percepção, que nós não seríamos capazes de captar todas aquelas informações ao mesmo tempo. Todos esses elementos, eles aparecem com muita frequência na música teatro de um modo geral, também aparecem na música teatro do Gilberto Mendes. Na medida em que a gente for vendo ali alguns vídeos, eu posso comentar um pouquinho, caso eles apareçam. A teoria do lema é muito maior do que só isso, tá? Isso aqui é um recorte que eu faço, porque é o que me interessa mais no meu trabalho, mas ele tem toda uma teoria que ele desenvolve que é bastante complexa e interessante. Bem, terminando essa minha primeira parte mais conceitual, mais teórica, digamos assim, sobre música teatro, eu vou falar um pouquinho sobre música teatro no Brasil e já em seguida chegar no Gilberto Mendes, tá? Bom, na minha tese eu considero que a música teatro ela tem 4 espaços em que ela nasce no Brasil, 4 espaços de germinação, tá? Entre os anos 60 e 70. Só para dar um pouco um contexto histórico internacional, né? Então, como eu falei, a música teatro ela vai surgir no final dos anos 50, início dos 60, e no contexto do serialismo integral, ou seja, era no contexto da música europeia, principalmente alemã, em que havia um controle muito grande de todos os parâmetros musicais. Então, o serialismo integral ele vem do dodecafonismo. Então, o dodecafonismo é a ideia de, caso não tenha músicos ouvindo, né, uma ideia muito geral, né? O dodecafonismo parte da ideia, então, de que não há mais uma hierarquia entre as notas musicais dentro de uma escala.
porque é isso que a música tonal faz, né? A gente tem uma escala, e dentro dessa escala, dentro dessa tonalidade, a gente tem hierarquias, né? Uma nota principal, uma nota secundária, dominante, afastamento, etc. O dodecafonismo, então, ele é um sistema em que as 12 notas da escala possuem igual importância e, portanto, são organizadas de tal forma que uma não pode se repetir até que todas as outras sejam tocadas. Isso, claro, é muito resumido isso que eu estou falando, mas só para dar uma ideia para vocês. Isso implica, então, uma organização da música atonal. E, por volta da década de 50, mais ou menos, a gente começa a ter alguns compositores que se interessam em serializar não somente as alturas das escalas, mas também as durações, ou seja, os ritmos, as dinâmicas, ou seja, se é forte, se é fraco, se é médio forte, médio piano, e também os timbres, né? Ou seja, esses compositores vão levar ao máximo o controle dos elementos musicais e vão gerar uma música muito cerebral, uma música talvez muito descolada de uma ideia que nós temos de musicalidade, de melodia, então eles vão elaborar músicas que trabalham com outras categorias de organização, tá? E aí, nos anos 50, ali, no final dos anos 50, a gente vai ter um momento a gente vai fazer uma saturação dessa prática do serialismo integral, né? Nós temos em 58 um evento importante, que é a passagem do John Cage, que é um compositor norte-americano, nos cursos de Darmstadt, que era um centro muito importante da Alemanha de música contemporânea, no qual se desenvolviam essas práticas do serialismo e tal. E o John Cage, ele vai romper com toda essa ideia de um domínio completo do elemento musical e vai partir por uma anarquia completa da música, ou seja, ele vai fazer um polo completamente oposto, que vai ser seguido por muitas pessoas e tal. E quando ele vai para a Europa, para a Alemanha, ele causa ali um choque lá em Darmstadt, principalmente, mas não só, né? E com isso, com esse choque, alguns compositores de uma geração um pouco mais jovem do que os que estavam ali como professores, começam a partir de uma abertura estética, então deixam de compor só estritamente do serial e vão partir para outras formas de organização dos materiais musicais. Então, vão partir de uma música um pouco mais aberta esteticamente, na qual elementos como a ironia, como o humor vão começar a entrar, e o elemento gestual sempre começa a surgir daí. Então, o John Cage tem uma importância muito grande nesse momento histórico, porque ele já trabalhava com happenings nos Estados Unidos, que são práticas cênicas improvisadas, né? Então, toda essa gestualidade, essa teatralidade do John Cage vai ser incorporada nessas práticas de composição de vanguarda ali da Europa. E por que é importante esse histórico? Porque no começo dos anos 60, alguns compositores brasileiros, eles estão começando a se interessar por essas práticas de música contemporânea e eles vão até Darmstadt fazer os cursos, tá? E lá em Darmstadt, então, eles têm contato com esse momento de transição, que já não se fazia mais somente serialismo, se fazia também uma música um pouco mais aberta. Eles vão tomar contato com a música do John Cage também, e aí eles vão voltar para o Brasil e vão começar a desenvolver essas práticas musicais no Brasil. Eles estão buscando romper com o nacionalismo e incorporar elementos de uma música de vanguarda como produto no Brasil. Esses compositores que eu estou falando são os compositores do grupo Música Nova de São Paulo, tá? Eu coloco aqui então São Paulo como um desses espaços importantes de germinação da música teatro no Brasil. Outros espaços, que eu vou só mencionar, mas vou focar no de São Paulo, porque é onde o Gilberto Mendes se localiza, mas a gente tem também no Rio de Janeiro, principalmente com a Lucília Oliveira, que é uma professora que vai trabalhar com isso desde a década de 60. Nós temos em Salvador o grupo de compositores da Bahia, que vai começar a trabalhar com elementos visuais, cênicos, performáticos, e também o departamento de música da UNB, em Brasília. É um curso muito novo, né, criado na década de 60, com a criação de Brasília, da universidade. E eles vão ter uma prática muito
curto ali, mas também muito intenso de experimentação musical e centro musical. Significa que houve espaço para que essas práticas surgissem, tá? E depois nós vamos ter outros lugares em que isso vai se disseminar, vai se transformar e tal. Então, como eu falei, o meu foco aqui é o grupo Música Nova, e do grupo Música Nova, especificamente o Gilberto Mendes. Então, eu coloquei as fotos dos 4 compositores que formam o grupo para vocês conhecerem aí a carinha deles, né? O Vini é o único que está vivo até hoje, né? Ele também era mais jovem do grupo. O Cosella, só a título de curiosidade, é o compositor que eu pesquiso agora, atualmente, no pós-doutorado, estou focando no Cosella, depois de ter passado alguns anos trabalhando sobre o Gilberto Mendes, né? E de todos esses 4 compositores, o Gilberto é de fato o compositor que mais trabalhou com música de teatro. Ele é um dos primeiros a fazer música de teatro no Brasil, eu considero ele como um pioneiro, né? E foi o compositor da música brasileira, de modo geral, que mais fez ao longo de sua carreira de forma constante. A gente vai ver que o Gilberto ele vai trabalhar com música de teatro ao longo de toda a sua trajetória musical, desde a primeira peça em 64 até 2013, até uma das últimas peças dele, que falece no dia 1º de janeiro de 2016, e até os últimos dias ele ainda estava pensando cenicamente, em aspectos cênicos musicais. Você disse que eu entrevistei no último ano de vida dele, e ele, durante as conversas dele, já estava assim, maquinando obras novas em que envolvesse o elemento cênico, o elemento musical. Então, isso esteve sempre muito presente no pensamento do Gilberto. Tá? E como eu falei, então, esses compositores eles começam a incorporar o elemento cênico na música deles ali no começo da década de 60. E isso vai implicar num tipo de obra e de eventos, de apresentações, sempre muito marcados por uma ironia, por um humor, mesmo que não fosse intenção, e pelo absurdo. E isso foi documentado, assim, um pouco documentado, né, na mídia, na época, porque chamava muita atenção, chocava as pessoas. Então aqui eu estou colocando para vocês, por exemplo, uns recortes de jornal e da revista Manchete que mostram um dos eventos que eles fizeram no Teatro Municipal de São Paulo, que foi, assim, um escândalo da época, né? Foi lido por alguns autores, inclusive até como, assim, um impacto que teve guardadas as devidas proporções, mas que teve uma semana de arte moderna, por exemplo, de 22, né? Tão grande foi esse impacto naquele momento, né? Então, eles fizeram toda uma série de ações cênicas no palco, como vocês podem ver, por exemplo, imitando luta, usando arcos de instrumentos de corda. Aqui você tem um músico que está deitado dormindo. É claro que eles estão posando na foto, né? Mas são cenas que aconteceram de fato naquela performance que eles fizeram. Aqui os músicos jogando, como se fosse jogando sinuca sobre o contrabaixo, com o arco, né? Aqui a gente tem uma musicista embalando o violino como se fosse um bebê, lá atrás eles lutando, enfim. A gente tem toda uma série de elementos cênicos que foram incorporados. Teve uma reação crítica da plateia, por um lado as pessoas vaiando, por outro aplaudindo, então dá para a gente imaginar o que isso causou ali de choque, né? Esse não foi o único evento, é claro, eles fizeram uma série de happenings em São Paulo, de performances, de concertos, usando os elementos cênicos teatrais, né, de música de teatro, de happenings, durante esses anos 60. Então aqui essa página eu trouxe mais para ilustrar para vocês assim, como que isso foi um pouco recebido. Aqui embaixo a gente tem uma partitura de uma peça do Vini Correia de Oliveira. É uma peça então, em que ele coloca somente essas figurinhas e coloca algumas indicações musicais, então, lento, pianíssimo, quase médio forte, vivo, e essas figurinhas, ou seja, uma música completamente aleatória, em que os músicos devem tocar aquilo que eles imaginarem baseados nessas figuras, tá? Então isso mostra um tipo de notação musical que está sendo inventada nesse momento, e esses compositores estão aí realmente nessa vanguarda. Bem, e agora então, para a gente chegar de fato no nosso objeto principal aqui nesse trabalho, eu vou
falar um pouquinho sobre a música teatro de Gilberto Mendes, mas mais mostrar do que ele falar, exatamente. Eu quero que vocês vejam, ouçam, para entender um pouco do que a gente está falando. Tá? Bom, isso aqui eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é uma tabela que eu fiz com todas as peças do Gilberto Mendes que tem algum elemento cênico na sua composição, por menor que seja. Tá? Essa tabela está publicada na minha dissertação de mestrado, e aqui vocês podem ver que tem algumas que têm uma coloração diferente. Essas peças mais escuras, eu considero que elas são inteiramente música teatro, ou seja, eu considero que elas têm elementos, uma quantidade suficiente de elementos cênicos e uma permanência desses elementos que me permite dizer que são obras de música teatro. Por que eu digo isso? Porque tem outras obras em que aparecem elementos cênicos muito pontuais. Então, eu estou chamando essas espécies de obras musicais com presença de elementos cênicos. E aqui tem essa sigla, né? Obras musicais com a presença de elementos cênicos. Que é o caso, por exemplo, de Nascimone, que é a primeira peça aí de Gilberto que tem alguma coisinha cênica, né? Ela é uma peça que não é totalmente encenada, mas ela tem, por exemplo, uma movimentação. E aqui, eu separo uma série de signos que eu considero importantes para localizar ou para descrever, para me ajudar a descrever essas peças. Tá? Então, por exemplo, Nascimone vai ter, enquanto signo adjetivo, aqui sons pré-gravados, mas focados nos signos visuais, o único elemento que ele tem cênico ou visual é uma movimentação muito discreta em cena. Tá? Por outro lado, Cidade, que é a primeira obra que eu considero de fato de música teatro de Gilberto, dê uma olhada, assim, ela tem uma série de elementos que são característicos do teatro. Então você tem mímica facial, você tem gesto, você tem movimentação, você tem acessórios, cenário, iluminação, projeção. Então eu trabalho com muitos elementos. Né? Eu não vou falar de cada peça, não daria do tempo, né? Isso falar na minha dissertação para quem quiser ver, mas aqui eu considero que nos ajuda a observar um pouco essa quantidade de obras e sua distribuição no tempo. Né? Então, aqui é uma primeira parte e aqui é uma segunda parte. Então, a gente tem uma grande quantidade de obras que vão desde a década de 60 até os anos 2000, né? Então, uma permanência desses elementos cênicos na produção do Gilberto. É um compositor que pensava a música de uma forma visual, a gente pode dizer. Né? Mesmo em obras que não tenham cena, você tem uma visualidade um pouco latente ali, né? Curiosamente, o Gilberto não compôs nenhuma ópera. Né? O que ele compôs, ele chegou a pensar em compor uma ópera, que seria a ópera Issa, baseada em poemas do poeta japonês Issa. Se eu estiver errado, depois a Rita pode me corrigir, porque a Rita estudou essa peça muito a fundo na pesquisa de doutorado dela, né? Porque é uma peça que trabalha com minimalismo, né? Mas o Gilberto não chegou a compor a ópera em si, ele fez somente a abertura. Né? Então, tem ali um princípio de um pensamento operístico do Gilberto, mas ele não consolida numa composição completa. Bem, então agora eu queria que a gente olhasse algumas peças do Gilberto e eu vou comentar sobre elas assim muito brevemente. A primeira que eu falei então é a Cidade, composta em 64. Essa eu não tenho uma gravação boa dela para mostrar, então eu não trouxe, eu somente tenho um recorte de uma parte da partitura para vocês verem, é um tipo de partitura gráfica, né? Ela trabalha com outra forma de organização do material, tem toda uma bula que explica como que se faz a interpretação dela. Aqui embaixo a gente tem o poema do Gilberto usa, que é um poema do Augusto de Campos, um poema de um único verso. E aqui o Gilberto posando com aspirador de pó, porque a peça ela usa elementos como aspirador de pó, enceradeira, máquina de escrever, calculadora. Ele trabalha com uma série de elementos que são do cotidiano e ele desloca esses elementos para um contexto artístico. Né? Então ele vai usar esses elementos como instrumentos musicais, mas também como objetos de cena. E nisso ele compõe todo um cenário que remete, por um lado, a uma loja de
que vende objetos eletrodomésticos, mas por outro lado também há uma, sei lá, há um escritório que tem esses elementos de calculadora, máquina de escrever, etc. E em cena tem toda uma diversidade de elementos visuais e cênicos acontecendo. Esses elementos são completamente anárquicos, eles não dependem um do outro. Você tem uma música acontecendo, uma cena independente, um maestro que rege de forma independente, e essas coisas são todas colocadas de forma sobreposta, em parataxe, em simultaneidade, que são aqueles elementos que eu falei do lema, né? Essa obra está bem analisada na minha tese, se tiver interesse depois de aprofundar. E aí agora eu trouxe algumas peças em que a gente tem filmagens delas. Então, como eu falei, foi feito um DVD sobre a vida do Gilberto Mendes. Infelizmente, eles gravaram trechos de algumas obras, né? Eu trouxe aqui 4 peças dele. Eu espero que a gente consiga ver. Eu acho que vai dar tempo, tá? Porque são curtas. A primeira delas, eu vou primeiro fazer uma passada geral sobre elas aqui nos meus slides, depois eu vou sair e vou compartilhar no YouTube, porque eu não consegui manter aqui o compartilhamento com áudio, tá? A primeira delas, então, é uma peça chamada Atualidades, Kreutzer 70. O Gilberto compôs ela em 1970 em homenagem ao Beethoven, ao bicentenário de Beethoven. No vídeo que eu vou colocar, ele vai comentar um pouco sobre o que ele pensou quando ele compôs essa peça, né? Essa é uma peça, como eu falei para vocês, um dos princípios da música teatro, não só, não é o único princípio, mas é um dos, é uma possibilidade de você usar elementos de organização característicos da linguagem musical e da organização de cenas. Nessa peça, então, o Gilberto ele vai usar a organização formal de uma forma sonata, de uma peça do Beethoven, aplicado aos elementos cênicos. Tá? Então aqui eu coloco uma tabela comparativa, como que seria o primeiro movimento dessa peça do Beethoven, que é a Sonata Kreutzer. Por que a Sonata Kreutzer? Porque ele vai usar essa peça como argumento para construir a composição dele. Tá? E eu não vou me demorar aqui, mas a gente pode observar que o primeiro movimento, principalmente, ele vai ter uma relação muito grande com o primeiro movimento disso que eu considero o primeiro movimento da peça do Gilberto Mendes. Ou seja, ele desloca uma forma de organização caracteristicamente musical para organizar a cena. E a gente vai ver depois como que isso resulta na obra. Tá? Uma outra peça que a gente vai ver é o objeto musical. É uma peça que parece que minha chamada vai acabar em 15 minutos. Pode ser que eu tenha que sair e voltar e compartilhar novamente com vocês. Tá. Eu acho que eu vou então encerrar essa chamada e fazer novamente, pode ser? Quem estiver aí falando comigo, se puder só confirmar. E a gente já volta novamente aqui na sala para fazer a segunda parte. Pode ser sim, Fernando? Tá bem, então volto já nessa mesma sala aqui. Olha, vão preparando as perguntas de vocês aí do professor Fernando, tá? A gente vai fazer todas as perguntas tanto do professor Fernando, como para mim, como para a Dionísio, tudo no final, vão preparando aí.
Tradicionalmente, os versos têm esse número de sílabas. Na verdade, assim, porque é um poema que vem da tradição japonesa, né? No Japão, o conceito de on, ele tem uma semelhança com o conceito nosso de sílaba, mas não é exatamente a mesma coisa, porque tem a ver com a duração das vogais, não só com a presença das vogais, como em português, mas com a duração das vogais. Mas, né, é semelhante ao nosso conceito de sílaba. Então, em português, no primeiro verso, a gente teria 5 sílabas poéticas. As sílabas poéticas não são iguais às sílabas reais, né? Tem algumas diferenças. Então, são 5 sílabas poéticas no primeiro verso, 7 sílabas poéticas no segundo verso e 5 sílabas poéticas no terceiro verso. Sempre tem que ter essa métrica? Não. Mas tradicionalmente é mais ou menos isso que a gente encontra. Vem da tradição japonesa, né? Podemos passar para o próximo? No Japão, o haikai ele é uma estrofe, ele é originalmente uma estrofe, a primeira estrofe de um poema maior, que se chama Tanka, que é um poema de 5 versos, sendo que a primeira estrofe tem 3 versos e a segunda 2 versos. E esse tipo de poema, né, foi muito usado no Japão e se tornou muito popular. E com o tempo, eram assim, era musicado também, né? Então os compositores começaram a retirar só a primeira estrofe, né, que é o haikai, que é essa estrofe de 3 versos, e começaram a trabalhar só com ela, né? E se tornou assim até tão popular a ponto de como é que se diz? Eram composições até sarcásticas, humorísticas, né? Nesse momento. Isso Japão, Idade Média, por aí. No século XVII, alguns poetas, como o Basho, Matsuo Basho, mas não só ele, é que ele acabou se tornando um dos mais conhecidos, né? Tentaram trazer o haikai para uma coisa mais erudita, para a arte erudita, porque tinha se tornado um gênero bastante popular, né? E isso, então, no século XVII. Então, de novo, não foi só ele, né? Era um movimento que estava acontecendo, mas acaba que ele se torna, principalmente no Ocidente, um dos maiores expoentes, né? Aí o que a gente percebe, né, além dos 3 versos? O haikai tradicionalmente não tem título, tá? Os versos normalmente aparecem assim, todos em minúscula, muito provavelmente não tem pontuação e quando tem, aí não temos verbos, né, nesse exemplo aí, mas quando aparecem verbos, muito provavelmente estão no presente. Sempre vai ser assim? Não, é uma questão tradicional, vamos dizer assim, o haikai tradicional, ele é sempre escrito no presente e sem pontuação e sem título, e sem o que a gente chama de ornamentos. Então não tem rima, normalmente, no haikai tradicional, porque a rima, ou a literação, a sonância são ornamentos da linguagem. Então se busca uma linguagem o mais simples possível. Pode passar o próximo, por favor? Então, aí temos 2 grandes haikaistas, Matsuo Basho e Dionísio Carbonieri. E eu queria que vocês prestassem atenção, né, nos 2 haikais. O haikai do Matsuo Basho, ele está em itálico porque essa é uma tradução literal, né? É um haikai originalmente escrito em japonês e foi traduzido. Se vocês quiserem uma tradução literária desse haikai, vocês podem procurar na internet, tem o Haroldo de Campos que traduziu, vários haikaístas brasileiros traduziram de forma literária. Essa daí é uma tradução apenas do sentido, né? O velho tanque, uma rã salta, o barulho da água. E ao lado há um outro haikai
de minha autoria. E P na metrópole, as pétalas na calçada, algo de holofote. O que teria de comum entre esses dois haikais? O que haveria de comum? Acho que o título ali já está dizendo, né? São haikais contemplativos. Em que sentido? São haikais que falam de uma certa contemplação da natureza, né? Mas o que mais? Também, né, a questão da estrutura, né, que eu falei, né? Os versos em minúscula, com elipses, né? Os verbos não estão aparecendo aí, eles estão elipsados, né? Mas o que seria de diferente? Se eu disser para vocês que eles têm os dois haikais têm uma característica diferente, essencial, né? Algo que os torna essencialmente diferentes, vocês conseguiriam identificar? Não? No primeiro haikai, fica lá naquele mesmo. No primeiro haikai, né, do cachorro, a gente não tem uma consciência humana mediando a cena. Por quê? Porque o Basho, ele estava ligado à tradição zen budista. E no zen budismo, qual é o objetivo, né, do zen budismo? É que você se desfaça do ego, né, e que o ego se dissolva no todo. Então, o haikaísta, né, ele está diante de uma cena e o eu se dissolve naquela cena, torna-se aquela cena também. Então, você não tem um raciocínio humano, uma presença humana. Os dois haikais não falam, não tem a presença do eu pronome, né? Mas, no segundo haikai, você tem um raciocínio humano. Por quê? Porque você tem uma consciência humana que está olhando para uma imagem, que é um IP na calçada, está vendo as pétalas espalhadas na calçada e pensa o quê? Qual é o raciocínio? Parece um holofote. Então, o raciocínio humano está aí. Não está dizendo eu, né? Mas a presença do raciocínio humano é visível, né? Tem alguém que está vendo essa cena e está comparando-a com um holofote. No Basho, nós não temos isso, nós temos apenas a cena. Então, a gente chama esse tipo de haikai do Basho de pura contemplação. São haikais de pura contemplação. No caso do meu haikai, é um haikai contemplativo também, mas ele não é de pura contemplação, porque ele traz um raciocínio humano. Há pessoas mais puristas que vão dizer que esse tipo de haikai que eu fiz não é o verdadeiro haikai. Que o verdadeiro haikai segue essa tradição do Basho. Eu acho complicado isso, porque eu acho que você não deve colocar limites para a criatividade, para a arte. E eu acho que os artistas, os poetas, eles fazem aquilo que desejam. Se você deseja seguir a tradição zen budista, do haikai, de pura contemplação, maravilhoso. Mas se você quiser fazer outros tipos de haikai, também é possível e outras pessoas fazem, não só eu. Pode haiku, né? Em português, talvez a palavra, porque sim, a primeira estrofe do Tanka, né, daquele poema de 5 versos que eu falei para vocês, era chamada de Roku ou haikai. E com o tempo houve essa mescla das duas palavras e acabou se tornando haiku. Em português é um termo que não pegou muito, mesmo entre os haikaístas mais tradicionais, a tendência é eles usarem haikai por motivos óbvios, né? Motivos cacofônicos do português. Pode seguir? Então, o eu, então, não aparece muito em todos esses poemas que a gente viu antes. O eu